Existem alguns momentos na nossa vida que a impressão que dá é que não tem nada de bom mais para acontecer e que nada mais vai acontecer a nosso favor. E é semelhante como se a gente tivesse sido enterrado, porque é um lugar de escuridão, é um lugar que não tem esperança muitas vezes. A gente olha para um lado, não enxerga nada, sem perspectiva. Você não tem um dinheiro para receber, você não tem um negócio ali em vista para alguém fechar esse negócio com você, então você não tem da onde esperar uma perspectiva. Eu já estive assim por muitas vezes e realmente parece que a gente foi enterrado em um buraco. Mas hoje eu assisti um stories de uma pessoa que eu acompanho que ela estava falando sobre a questão de ser enterrado e de ser plantado. É muito semelhante, parece até igual no momento em que a gente está vivendo. Mas quando você é plantado, existe uma diferença muito grande, porque você simplesmente você vai nascer. Quando você está plantado, mesmo que você esteja ali meio que sufocando lá embaixo, meio que na escuridão de tudo aquilo, sendo adubado e água caindo para que você possa, né, crescer mais forte. Ah, claro que eu estou falando metaforicamente, mas a questão é, você vai nascer, tá? Então, talvez nesse momento de dor você não esteja sabendo definir exatamente o que você está vivendo, mas eu te garanto, você está vivendo uma fase de plantação. Agora, gente, existem algumas coisas, né, que eu aprendi na minha vida, que durante essa fase que você está sendo plantado, que você está ali meio que no solo ainda, sem nascer e sem dar frutos, você também tem que fazer alguma coisa para contribuir. Existem pessoas que estão 2 anos no processo, 3 anos, 4 anos, 10 anos, elas não conseguem sair do lugar, elas ficam simplesmente lá por muito tempo. E elas sempre têm a sensação, ah, comigo nunca vai acontecer. Mas já parou para pensar que você ainda não aprendeu o que você precisava ter aprendido naquela situação? E por isso você continua nela. Exemplo, tem pessoas que insistem em procurar relacionamentos afetivos assim, problemáticos. E fica assim, um após o outro. E a pessoa fica, ó céus, ó vida, não tenho sorte, eu tenho dedo podre e tudo mais. Sendo que na verdade não se trata de sorte, se trata apenas de você olhar de uma forma mais criteriosa para a situação, para você conseguir escolher corretamente, entendeu? Porque não adianta, pessoal, não adianta a gente falar que quer um relacionamento bom, mas na hora de escolher, tu escolhe uma pessoa que só tem afinidade, por exemplo, em outras áreas que não são realmente as áreas importantes, como gosto, caráter, ética, esse tipo de critério que a pessoa que você está escolhendo tem que ter igual a você, tá? Então, se você escolher 1000 vezes avaliando a pessoa só por beleza, só por conversa legal que a pessoa possa ter, isso não é o suficiente. Então, você vai continuar sem de fato ter um bom relacionamento. Agora, já pensou se você muda isso? Já pensou se você decide usar um critério mais minucioso para escolher um parceiro ou uma parceira? Tudo isso vai fazer muita diferença na sua vida. E isso também vem para a parte dos negócios. Imagina se você decide realmente focar e estudar de verdade sobre o que você está fazendo. Consequentemente, você vai crescer. Pessoal, eu já tive em situação que de verdade parecia que não tinha como sair. Vou compartilhar uma delas aqui com vocês. Eu abri uma loja aqui no Japão e eu tinha muita experiência com vendas no Brasil e tudo mais. Quando eu cheguei no Japão, eu comecei a vender, 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 vender. E ao mesmo tempo eu não tinha muito um controle de estoque, eu não tinha um controle de precificação, né? Então tudo isso me levou meio que para uma falência. Junto a isso, tinha uma questão, eu era muito vaidosa. Então eu gastava dinheiro com coisas desnecessárias para provar para as pessoas que a minha loja era muito boa, que a minha loja tinha não sei o quê, e tinha logo tal e tinha não sei o quê. Então eram coisas que no momento eram supérfluas e eu só estava gastando meio que para alimentar o meu ego, tá, gente? E é claro que a vida vem, né, te ensinando realmente como que funciona.
E eu simplesmente quebrei. Eu me vi numa situação, pessoal, que eu não tinha condição para comprar produto, para mais nada. Eu não tinha condições para pagar uma caixa para vir do Brasil para o Japão, para pagar o fornecedor. Eu não tinha nada. Sabe o que é ter nada? E eu tinha algumas opções, arrumar um emprego, tá? Que não tem nada de errado, mas já compartilhei com vocês que eu tenho uma dificuldade muito grande, gente, de trabalhar para as pessoas. Eu tenho problema com horário, eu tenho problema de TDAH, eu não consigo ficar sendo criativa para as outras pessoas. Pelo contrário, eu me sinto totalmente sem criatividade, eu fico podada quando eu trabalho para alguém. Porém, quando eu trabalho para mim, eu fico realmente livre para criar, livre para errar, livre para aprender. Isso me faz muito bem. Então, assim, fiquei sem dinheiro e eu poderia ter desistido. A maioria das pessoas teriam desistido da loja e iriam pensar em outro plano. E eu não fiz isso, tá, gente? Eu não fiz isso. Eu não tinha mais o que fazer, de verdade não tinha, mas eu lembro que eu estava pesquisando sobre lojas de atacado. Eu encontrei uma loja de calça e comecei a olhar as calças, achei muito bonito. Eu não tinha como comprar o produto, eu não tinha como trazer o produto, né? Foque nessa questão. E eu achei as calças bonitas, comecei a printar tudo, organizei, né, uns textos interessantes e eu postei. Postei no meu Instagram da loja e comecei a fazer as divulgações. Mas assim, gente, sabe um momento em que você já não tem perspectiva de ter resultado? Você só se recusa a desistir? Foi meu caso. Eu me recusava a desistir. Me recusava mesmo, com todas as forças. Tinha dinheiro? Não tinha. Pode ser tua situação. Tava vendo solução? Não tava, que era o meu caso, tá? E pode ser o teu caso hoje. Mas eu já tava orando, tá, gente? Quero deixar isso muito claro. Eu estava orando muito, assim, por uma oportunidade real, assim, e tudo mais. E tempo depois que eu postei esses stories, começou a vir pessoas. Tem essa calça, eu quero 2, eu quero 3, eu quero 4. Sim, gente, eu vendi de 4 calças. E eu falei pra pessoa assim, mas vai ter que dar a entrada, né? Porque eu, tipo assim, não falei isso, mas eu falei, você vai ter que dar metade, quando chegar você dá o resto e tudo mais. E eu sempre estudei sobre técnica de vendas. Mas nesse tempo, gente, eu já estava tão desanimada que eu não estava usando técnica nenhuma. Eu estava falando mesmo no clarão. Dá a entrada que eu trago o produto. E as meninas, sim, eu vou querer. Quero sim, vou fazer o depósito. Eu quero, vou depositar. Aí começou, quero, quero, quero. Gente, quando eu olhei, eu falei, Senhor, olha o que está acontecendo, sabe? A árvore cortada voltando a viver? Pois é, foi mais ou menos isso. Foi mais ou menos não, foi isso que aconteceu. E daí eu peguei aquele dinheiro que estava depositado e outras clientes começaram a perguntar se tinha, mas só ia receber dia 20, por exemplo. Só que agora eu tinha dinheiro, né, pessoal, para conseguir comprar para essas clientes que eu sabia que eram corretas. Então, meio que naquele mês eu dei assim um surtão assim de vendas e eu consegui me repor, assim, me recompor, né? E, gente, finalizando um pouco mais a história para resumir, montei 7 lojas depois disso, no caso, mais 6 lojas depois disso. Trouxe pessoas do Brasil para trabalhar comigo no Japão. Não, eu não trouxe fisicamente, tá? Contratei elas no Brasil para trabalhar para mim aqui no Japão. Enfim, eu comecei a crescer muito. E foi quando eu comecei a crescer na internet também, gente. Hoje eu tenho 3 perfis monetizados no TikTok. Aprendi como que faz isso com muita facilidade. Posso monetizar quantos outros perfis eu quiser. Mas eu parei em 3 porque eu trabalho com muitas outras coisas também hoje. E não, tipo assim, não vou ter tempo para criar tanto conteúdo. Então não é interessante ter tantos perfis. Aí meu marido ficou com um perfil, fiquei com 2. E que eu quero falar para vocês. Pessoal, vale muito, muito a pena a gente não desistir, tá? Vale muito a pena a gente não desistir. Talvez hoje a tua situação seja aparentemente uma situação de derrota, uma situação de sombras mesmo. Você olha, você não vê uma luz, mas não significa que não tenha algo novo nascendo, que você não esteja já prestes a romper aqui a terra, né, o solo, e começar a crescer e já já começar a dar frutos, tá? Mas você precisa entender uma coisa, acelera esse processo. O que que eu, Nájila, fiz para acelerar o meu processo?
para eu romper logo, né, mais rápido essa parte de tanta luta, de tanta espera. Gente, eu orei muito, eu pedi muito direcionamento de Deus todos os dias, todos os dias. Até hoje eu faço isso, tá, gente? Tem que continuar fazendo. Eu lembro que eu vim aqui pro quarto, toda noite eu orava, noite não, perdão, toda tarde eu orava, toda tarde. E antes de eu conseguir crescer na internet, né? Bem antes, tá, gente? Eu recebi uma confirmação de Deus que eu teria, né, um crescimento, que ele ia abrir portas. Se vocês quiserem, eu conto isso depois. Eu recebi essa confirmação muito clara de Deus, eu não tinha dúvida. E eu comecei a falar com meu marido. Eu não sei o que vai acontecer, mas algo, gente, eu tinha certeza. Vocês não têm noção. Eu até me emociono, porque eu tinha muita certeza. Porque Deus me confirmou de uma forma inconfundível, tá? Não tinha como confundir que aquilo era para mim. Então eu falei pro meu marido, eu lembro que eu falei desse jeito, eu falei, eu não sei o que vai acontecer, mas tem algo acontecendo. Então, gente, eu não sei o que vai acontecer na tua vida também, mas tem algo acontecendo, pode ter certeza disso. Então, ore, busque de Deus, tipo assim, busque mesmo. Coloca diante de Deus os teus problemas, coloca diante de Deus as tuas fraquezas, o teu fracasso, coloca diante de Deus o principal, o teu caráter, sem enrolação, sem mentira. Tu pode mentir para o mundo todo se tu quiser, mas para Deus tu não pode mentir. Então pode contar tudo. Senhor, eu sou fracassado, então eu sou muito egoísta, eu sou mentiroso, eu sou hipócrita, eu sou viciado. Fala tudo para Deus, gente. Todos os dias eu constato que Deus tem prazer em nos atender, porém Deus não tem prazer em dar as coisas para alguém que não pode ter aquelas coisas. E quem são as pessoas que não podem ter aquelas coisas? São as pessoas que ainda não estão limpas do coração. Então elas vão pegar o que Deus dá para se destruir. Então o pai nunca vai dar algo para um filho que aquilo vai destruir ele futuramente. Por esse motivo, você precisa entregar para Deus toda essa parte do teu caráter para que Deus pegue todo esse lixo, né? Transforme e comece a gerar algo novo na sua vida. E agora sim você está preparado para viver algo novo. Então, se você traía, você não trai mais. Então, se você mentia, você não mente mais. Se você enganava, você não engana mais. E você não engana em todos os sentidos, tá, gente? Não tem esse negócio de enganar menos, não, tá? Com Deus não existe humor. Ou você é ou você não é. Perfeito a gente nunca vai ser. Tenho muitos erros, tá, gente? Assim, defeitos, quer dizer, você também sempre vai ter. Porque enquanto nós estivermos vivos, a nossa natureza humana, a carne aqui, ela vai existir, mas ela não deve prevalecer, tá? Ela não deve prevalecer. Então, sempre que eu me vejo fazendo algo de errado, eu já, epa, né? Tá errado, Senhor, fiz errado, me ajuda, me transforma, e assim a gente vai, dia após dia. Então, eu quero que vocês entendam que, na verdade, o que vai fazer a tua vida se transformar não é de fato ali o que você está vivendo fora, mas é o que você começa a viver por dentro. O que vai transformar a tua vida é de dentro para fora. É você começar a fazer uma limpeza. Tem gente que começa a limpar a casa todinha, limpa a casa, arruma tudo porque vai ser produtivo. Não, é de dentro para fora, tá, gente? É de dentro para fora e sempre vai ser de dentro para fora e sempre foi de dentro para fora. Não se ilude achando que você vai mudar algo aqui fora e tudo vai transformar. Não é dessa forma que as coisas acontecem. De fato, quando você muda aqui fora, isso ajuda muito, mas é a mudança aqui dentro que vai dar total sentido e, claro, né, gerar os resultados que você precisa, tá bom? Beijo, espero que vocês tenham entendido.